Bom galera, salve, Menestrel Klein da Menestrel Records, e hoje a gente tá aqui para um vídeo um pouquinho diferente. Eu vou dar uma pausa aí nos vídeos de dica do Reaper direcionadamente e vou começar a falar agora um pouquinho mais sobre áudio. E como bom amante do áudio, eu escolhi logo o assunto que todo mundo tá mais interessado: Sample Rate. Bom, para entender o Sample Rate, antes a gente precisa entender um pouquinho de física. E eu vou falar um pouco para vocês com um exemplo aqui no meu celular. Vamos ver se isso vai dar certo. Ai, caralho. Para entender um pouco disso, a gente tem que entender um pouquinho de física, tá? E, bom, vamos lá. Uma coisa básica que eu espero que todo mundo aqui saiba. O áudio que a gente escuta, o ser humano escuta, vai de 20 a 20 mil. Beleza, entendendo isso, a gente vai pro próximo passo, que é o seguinte. O que é 1 Hz? 1 Hz é um pulso de som por segundo. Ou seja, 1 Hz, digamos que a gente tem uma linha do tempo assim, 1 Hz é isso aqui, ó. Um começo e um fim. Um pulso, isso aqui durou 1 segundo, certo? 2 Hz seria um equivalente a 2 pulsos por segundo. Como se fosse isso. 3 Hz, 3 pulsos por segundo. E assim por diante, né? Quanto 20 Hz é 20 pulsos por segundo. E 20 mil... 20 mil vezes por segundo. Isso é o hiperagudo. O 20 é o mais grave e o 20 mil mais agudo. Beleza, entendendo isso, a gente vai pro próximo passo, que é entender o seguinte. Um sample rate é como se fosse apenas metade do ciclo de 1 Hz, certo? Então, para ter 1 Hz é preciso 2 sample rate. Hertz é a frequência mecânica, analógica, acontecendo, o som acontecendo em tempo real. O sample rate é o som acontecendo no digital. Um sample rate é só uma parte da ida do áudio. A volta, para completar o ciclo e formar 1 Hz, vira 2 sample rates. Porque assim, foda-se, é isso, aceita, a física tá aí, eu não sei porquê, mas é assim, beleza? Entendendo isso, a gente vai para a parte que é o seguinte. Para o nosso computador poder absorver a quantidade de informação necessária para compreender todo o range de frequências que a gente ouve no mundo real, ele precisa então do dobro de informações, que seria em Hertz, né? Então, por exemplo, se a gente ouve de 20 a 20 mil Hertz, a gente ouve até 20 mil pulsos por segundo. Então, o computador precisa de no mínimo 40 mil pra gente poder ouvir ele, pra ele ser inteligível pra gente. Deu pra entender isso aqui? É meio confuso, né? É o seguinte. A gente tem de 20 a 20k. Então, isso aqui em Hertz. Então, o sample rate precisa ser no mínimo de 40k. Porque ele é sempre o dobro da frequência que a gente ouve. Os padrões mais encontrados nos equipamentos que a gente usa hoje em dia são de 4400, 48.000 e 96.000 sample rates. Isso é mais que o suficiente para gravar, viu? Não acho que essa interface é inferior porque ela grava em 4400. Isso é mais do que o ouvido humano consegue ser inteligível. Porque a metade de 44.000 seria 22.000 Hz, ou seja, tem 2.000 Hz a mais aí já de inteligibilidade do computador, então sua interface vai suprir isso. Bom, quando é desejável uma taxa de sample rate tão alta quanto 96.000, 48.000 ainda tá perto do 44, então tá tudo bem, mas quando é desejável uma taxa de sample tão alta assim? Quando você tá gravando um som que tem muitas nuances e que tem muita coisa acontecendo fora das frequências audíveis, talvez. E o que acontece? Em algumas condições extremas sonoras, os hiperagudos, as coisas mais extremas que estão lá pro final, lá depois de 20 mil talvez, alguns harmônicos eles podem ser jogados para dentro das frequências inteligíveis, né? Porque a nossa placa, talvez, ela vai tentar converter o que ela ouviu em algo que ela consegue entender, né? Ou seja, uma coisa acontecendo ali no extremo agudo em 30.000 Hz pode ser jogado para dentro dos 20 mil ali. E aí, nesse caso, o que tem uma condição sonora muito extrema, pode ser que traga alguma degradação pro áudio. Mas isso é muito difícil, assim, sabe? Só se você estiver gravando uma orquestra, alguma coisa do tipo. Tem que ter uma nuance muito delicada e condições muito extremas sonoras, assim.
pra rolar uma coisa dessa. Mas o nome desse tipo de distorção é aliasing. E nossos conversores, eles têm filtro anti-aliasing. Ou seja, a gente já evita esse tipo de problema hoje em dia. Mas o que acontece? Os nossos filtros anti-aliasing, eles têm uma atenuação suave nas extremidades, né? Ou seja, a gente tá aqui, ó, de 20 a 20K. E o que acontece? Aqui, onde tá um pouquinho antes do 20K, ele começa a dar uma quedinha bem atenuada para não captar essas frequências. E pro computador não entender essas frequências, né? O filtro anti-aliasing faz isso. E aí a gente acaba perdendo algumas coisinhas aqui no extremo agudo, entre 18.000 Hz, 20.000 Hz. E isso aqui pra mim é ininteligível, tá? Porque eu, por exemplo, já fiz teste de audição e eu ouço até uns 16.500 por aí. Não passa disso. Mas tudo bem, tem gente que fala que sente, que perde uma presença principalmente nos pratos, tá? Da bateria. Então, a dica que eu dou é a seguinte: você vai gravar alguma coisa que tem extremo agudo, como bateria, aí eu recomendaria você gravar, se você tiver, em pelo menos 48.000 Hz, beleza? Se você puder também, 96.000 grava, mas eu acho exagerado. Muita informação desnecessária, sabe? Vindo pra sua gravação. E tem uma coisa também que é importante lembrar. Se a gente tá gravando um instrumento, por exemplo, quase tudo, um violão, um pandeiro, uma voz, quase tudo no mundo tá dentro desses 20.000 Hz, não chega aos extremos, tá? Nem tão extremo grave, nem tão extremo agudo, quase tudo. Esse som não vai ter diferença se ele for gravado em 44.100, em 48.000 ou em 96.000. Ele vai ser o mesmo som em todos eles. A única diferença é que as taxas de sample maiores vão talvez degradar menos o áudio se for uma condição de sonoridade extrema. Mas em qualquer outra situação isso não vai afetar seu som, então desencana disso aí, beleza? Na dúvida, mantenha sempre 48.000 que tá bom. Bom, é isso aí, muito obrigado por ter assistido até aqui e no próximo vídeo a gente vai falar de Beat Death.